tudo bem? Tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Que o Senhor te abençoe e seja muito bem-vindo ao nosso Pod Blessed, quer dizer, abençoado, que você tenha um dia abençoado. Hoje nós vamos falar de muitas coisas, né? Muitas novidades também. E eu quero que você fique ligadinho. E não esqueça, por favor, de compartilhar, dar o seu like. Eu queria falar isso. Eu queria falar isso há muito tempo. E compartilhe com seu amigo, né, com seu irmão, que eu tenho certeza que a bênção vai chegar na sua casa também na sua vida. A gente vai conhecer um pouquinho desse projeto, né? E que o Senhor realmente possa falar no teu coração hoje. Eu sou a Cristina, seja muito bem-vindo e vamos aos nossos convidados aí. Bom dia, eu sou Bianca, seja abençoado, um momento abençoado. Nós estamos hoje com o nosso querido pastor Paulo. Seja bem-vindo, pastor, uma honra... Ah, é verdade, faltou. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco e falaremos um pouco de quem é o Paulo Brasil. Eita. Como surgiu o pastor Paulo Brasil? Meu Deus. E o que é uma vida, o que é viver uma vida com propósito? Como tudo isso aconteceu? Vamos começar? Começar primeiro, né? Deixa ele se Quem é você? Diz um pouquinho quem é Paulo. Antes de ser o pastor, quem é Paulo Brasil? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, né? Eu agradeço pelo convite. Ainda mais para falar de um tema, né, de tão grande relevância, importância, e que eu amo, né? Faz parte da minha vida. Paulo Brasil, né, casado com a Cristiane Brasil, pai do João Pedro e da Alice Brasil. Então, pastor e líder da Igreja da Esperança. Então, né, estamos aqui há 10 anos. Então, esse é um pouquinho o resumo da minha vida. Eu sei que não sei as perguntas de um todo. Estou vendo que tem um montão de perguntas para me fazer. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, foi. Mentira, eu não vou gente. me adiantar, não, né? Mas esse pequeno resumo de quem eu sou. Alegre, feliz demais, né? Brincalhão, muito sorridente, feliz com a vida, mesmo quando estou bravo, mesmo quando estou triste. Então, esse sou eu. Apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, né? É algo que tem sido tão desvalorizado hoje, mas eu sou apaixonado pela igreja, pela noiva de Cristo. Eu amo a igreja. Então, Amém. Esse sou eu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você descobriu o teu chamado? Eita. Então, essa é uma pergunta, Cris, que causa dúvida na mente, né, e questionamento na mente de muitas pessoas quando chegam para a igreja, quando aceitam Jesus, quando se convertem, quando começam a caminhar. E a grande maioria delas, assim que entram para a igreja, querem ter essa resposta no outro dia, como se fosse um estalar de dedos, né? Então, assim, na minha vida, o meu chamado foi assim, meus pais, quando eu nasci, já nasci num lar evangélico, né, num lar cristão, e foi fazendo as coisas, foi envolvido com a igreja, foi vivendo a igreja, desde do ministério infantil, ali, a escola bíblica dominical, venho de uma igreja tradicional, né, de uma igreja batista tradicional, então foi vivendo, escola bíblica dominical, projetos missionários, mutirões dentro da igreja, e eu fui me envolvendo. Assim como os meus pais eram muito envolvidos com a igreja, eu fui me envolvendo também. Então, tudo que tinha para fazer na igreja, estava o Paulo Brasil lá fazendo também, desde a sua infância. E aí, eu fui passando por vários ministérios dentro da igreja. Então, na escola bíblica dominical, dando aula na escola bíblica, dando apoio na escola bíblica, participando da comissão de finanças da igreja, né? Hoje já a gente não tem mais aquela igreja tradicional tinha, né? Participando das assembleias da igreja, participando da comissão de missões da igreja. Antigamente a igreja batista tradicional tinha aquela comissão de missões, eu participava daquilo, eu estava ali envolvido. Comecei a dar aula, daqui a pouco comecei a me envolver com a juventude, ou seja, então eu fui fluindo, né? Foi algo muito natural. Daqui a pouco eu estava no louvor da igreja, tocando, eu comecei tocando teclado na igreja. Aí, ó, tem mais um tecladista. Depois passei a tocar violão na igreja, e aí teve uma época na igreja que o líder de louvor, ele saiu da igreja, foi para uma outra igreja, e aí quem tinha que fazer? Não tinha ninguém, a igreja era uma igreja pequena,
Se o domingo estava chegando, né, o pessoal do louvor foi ensaiar, beleza, quem vai fazer o louvor? Aí, né, alguém fala assim, você. Como assim eu? Né? Eu era muito tímido. Agora, deixa eu fazer uma envergonhado. pergunta. Você fazia isso tudo, né? Como você disse, porque seu pai era pastor e, de uma certa maneira, sou filho do pastor e eu preciso fazer? Ou você fazia isso porque realmente você sentia esse prazer em fazer? Então, boa pergunta. Nessa época, meu pai não era pastor ainda. Entende? Anos depois que meu pai veio... Quando aí, meu pai depois... nós fomos criados, nascido e criado na igreja batista. Depois, já na minha juventude, o meu pai sai da igreja batista e vai para a igreja Assembleia de Deus. Ele era diácono na igreja batista e ele vai para a Assembleia de Deus. Lá, ele se torna diácono, depois presbítero, evangelista, o processo da Assembleia de Deus. E lá na Assembleia de Deus, ele se torna pastor. Eu continuo na igreja batista. Entende? Então, assim, eu não fazia porque o meu pai era pastor da igreja. Não, eu era um membro da igreja, um adolescente, um jovem participante da igreja como todos os outros, entende? Então, assim, a liderança faz parte da sua característica. isso aí. Desde Então, pequeno você se vê eu à frente de alguma fazendo, coisa. participando ali, independente dos meus pais serem pastor ou não, eu estava envolvido na igreja, entende? Então, assim, no ministério pastoral mesmo do meu pai, eu participei durante só 2 anos. Foi quando eu saio da igreja batista e vou para a Assembleia de Deus, né? Porque quando meu pai assume a igreja, eu lá estava na juventude e falei assim, poxa, meu pai está assumindo a igreja, então nada mais, a minha família toda estava na Assembleia de Deus. E aí eu falei assim, eu vou para lá também, vou ficar Dá junto apoio. com a minha família, com meu pai, vou dar apoio, já que eu faço parte do louvor, ministro louvor, então eu vou para lá para ajudar, né? Mas nesse tempo eu acabo, vamos dizer assim, né? Não me adaptei muito com o sistema, com a metodologia, com o jeito de ser, né? Apesar de amar a igreja, né? Esse período que eu fiquei na Assembleia de Deus foi um período de despertamento espiritual muito grande para a minha vida, né? De experiências espirituais que eu nunca tive, e eu tive ali, sabe, descobertas espirituais, até de dons mesmo, né? Mas aí depois eu volto para a Igreja Batista novamente. E aí eu continuo, né? A trabalhar no dia a dia da igreja, entende? Então, se não teve a ver com meu pai é pastor, então eu tenho que fazer. Sim. Não, pelo contrário. Antes da gente continuar a fazer perguntas, se você em casa quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, manda aí pelo chat aí, tá se bom? for fácil, eu respondo. E se puder responder, porque às vezes não, né? Deixa eu te perguntar, em algum momento te deu vontade de sair da igreja? Tipo, eu Opa, vamos quero lá. sair um pouquinho, curtir um pouquinho. A fase de crise, vamos dizer assim, é a fase mais difícil, que é a fase da adolescência, que nós estamos assim. O adolescente ele acaba sendo influenciado pelo meio, né? E você falou que você desde criança trabalhando na igreja, mas você tem uma vida, a criança tem uma vida de escolar, né? Fora da escola. Como que foi esse período da adolescência? Vou responder. Deixa eu só finalizar a outra pergunta. Então, assim, como foi essa virada, né, de descobrir o meu chamado no ministério? Foi estando no ministério, fazendo as coisas. Então, eu estava no ministério, surgiu uma necessidade em outro lugar, ia para outro lugar para fazer. Surgiu uma necessidade no louvor, eu ia para o louvor para sanar aquela necessidade. Então, quando eu fui vendo, o meu ministério, ele foi... Né, quando eu fui ver, eu estava liderando jovens. Estava no louvor até anteontem, agora eu estou liderando a juventude. Entende? Então, foi algo muito natural. Se eu posso deixar um conselho para quem está aqui nos assistindo e para vocês, é isso, assim... Faça, se entregue, comece a fazer aonde há necessidade na sua casa espiritual, na sua igreja. Seja a resposta para aquela necessidade. Né? Descobrir o ministério, saber qual é, de fato, o chamado de Deus para a tua... Até porque, se você tem um ministério, todas essas experiências em outras áreas da igreja, em outros ministérios, vão ser de extrema importância para o cumprimento, talvez, o exemplo meu, né? Que lá no final eu falei assim, caraca, eu tenho um chamado pastoral. Tudo que eu fiz antes é bagagem, experiência para o que eu faço hoje, entende? Então, apenas faça, se entregue, né? E se permita e supra as necessidades da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. A outra pergunta foi Se em assim... algum momento você Eu quis sempre sair. estive na igreja? Olha, eu tive as mesmas dificuldades que qualquer outro adolescente, jovem, né, cristão, tem, né? Por quê?
apesar de ter sido criado na igreja, então eu estudei, eu tive amigos da igreja e fora da igreja, né? Então eu recebi influência e eu também influenciei. Então, assim, teve um período que, assim, até brinco, né? Eu fazia parte, como eu falei aqui, na Igreja Batista bem tradicional. Então, teve um período que eu posso dizer assim, né? Vou usar essa expressão, né? Fiquei meio barro, meio tijolo, né? Assim, meio tô lá e tocar, né? Aquela fase que todo adolescente, todo jovem passa, muito confusa de o que você quer, o que não quer. Eu quero estar na igreja, mas ao mesmo tempo eu não quero estar na igreja, né? Eu vou e não vou. Então, assim, eu nunca tive um período, se é que eu posso dizer isso, né? Totalmente fora da igreja. Eu sempre estava ali, frequentando, né? Mas teve um período que eu fiquei muito aquém daquilo que eu deveria, né? Então, assim, eu costumo dizer, até brinco, às vezes conversando no particular, eu nunca falei isso assim nas câmeras, né? Mas que na igreja batista tradicional, se você ficasse mais de um mês, eu não lembro agora, ou 2 meses, sem frequentar a igreja ou sem tomar a ceia, você era excluído da igreja. Então, o que eu fazia? Né? Eu, como não era bobo nem nada, né? Lá naquela fase de juventude, ali começando a juventude, então eu falei assim, show de bola. Quando der o 29º dia, eu apareço na igreja. Nossa! Conhecendo os podres. Né? E aí eu ia lá na igreja. Né? Ó, tô aqui, hein? Ou seja, não posso ser excluído da igreja. Eu apareci, se esse é o critério, né? Mas é a religiosidade. Né? Tanto minha como do sistema em si. Né? Porque se a pessoa só vai na igreja no dia de tomar ceia, ela já deixou de ser crente há muito tempo. Né? Ela precisa rever a conversão dela e a caminhada Não faz sentido. com Cristo. Não faz sentido. É religiosidade. Sim. Entende? Mas, assim, eu entendo também que, em certa parte, tá? Esse critério me fez ficar de alguma maneira, porque havia um medo, um temor, e esse critério fez de alguma maneira como, tipo assim, eu preciso estar lá. E esse tendo que estar, pelo menos nem que fosse uma vez no mês, me fez ficar conectado de alguma forma, mesmo que pouco, mas conectado, revendo as pessoas, e me fez, em algum momento, cair a ficha. Eu falei assim, eu não posso ficar assim, entende? Eu não posso viver dessa forma. Não é isso que Deus quer para mim, entende? E aí, quando eu vi as pessoas, assim, pô, tá sumido, não veio, tá? Ou seja, aquilo ali me fez, vamos dizer assim, né? Retornar ao comprometimento que eu tinha anteriormente. Entende? Você acha que houve uma evolução, né? Agora você, como pastor, né, dentro desse período de ministério pastoral, até antes de você ser realmente o pastor, você acha que na sua vida espiritual houve uma evolução espiritual? Você acha que você cresceu um pouco mais? Você teve mais uma intimidade com Deus porque você é pastor? Ficou pastor, né, vamos dizer assim? Ou não? Isso foi acontecendo, foi crescendo, crescendo. Hoje, como é que você dá a sua nota, vamos dizer assim, do que você era antes e hoje, né, a sua intimidade com Deus? Sem dúvida alguma. Como na vida, né? Quando nós olhamos para trás, de uma maneira geral, né, e nós entendemos que a gente precisa estar crescendo, estar avançando. Então, assim, quando eu olho para trás, sem dúvida alguma, eu vejo o avanço, né, da maturidade, do crescimento, do relacionamento, da intimidade com Deus, né? Diferente de muito tempo atrás, né? Que, querendo ou não, muitas das vezes a gente serve ou faz alguma coisa para Deus por religiosidade, né? Hoje eu entendo assim, eu faço por amor, por paixão, né? Eu faço porque eu gosto de fazer, ou seja, eu consigo entender hoje que eu não sei viver sem isso. A igreja, o corpo, eu faço parte, faz parte de mim. Então, assim, se eu não estou fazendo, eu estou... Até quando eu tiro, assim, né, abrindo aqui, vou tirar minhas férias pastorais, né? Então, vou lá, fico 15 dias no início do ano. 15 dias. É estranho você não estar na igreja, apesar de saber que é um tempo com a família e é importantíssimo, eu preciso ter, eu vou viajar, mas assim, na minha mente, meu coração assim, a celebração está começando agora. Entende? A celebração está começando agora, caraca,
o que está acontecendo lá, o desejo de estar, fala assim, pô, o pessoal agora está adorando, está cantando o momento do louvor, olha. Você, é tipo, isso? não desliga. Eu tô de Entende? férias, mas Mas o coração... algo me puxa para lá. O que está acontecendo lá? O que eles estão fazendo? O que está sendo E é o seu vivenciado? momento de relaxamento, vamos dizer assim, mas você... Mas é o amor pela obra. Assim, Sim. Apesar de estar relaxando, mas aqui você fala assim, por quê? Porque não é mais a religiosidade, você diz que eu tenho que estar lá uma vez ao mês, né? Porque senão vão falar, vão brigar, eu vou ser excluído, eu vou estar em disciplina. Não, é a paixão, tipo assim, faz parte de mim. De assim, tá chegando o domingo. É onde eu vou estar junto com a minha família espiritual, agora, atualmente, gritando, vai. É como se você Aí vivesse... quando você volta de férias, você vem com o gás todo, né? Eu quero os 3 domingos ali que eu fiquei fora da igreja, eu quero nenhum domingo, assim, É como se você estivesse vivendo o primeiro amor todos os dias. Todos os dias. Maravilhoso. Mas durante essa construção, desde criança, passou pela adolescência, tudo que o senhor está falando, mas teve um momento, aquele momento, vamos dizer assim, crucial. Não, eu preciso estudar para poder fazer com excelência. Como e quando isso aconteceu, o senhor lembra? Assim, foi engraçado porque eu recebi muitas palavras, né? Tanto lá na Igreja Batista, quando eu estava lá, de um grande pastor que é amigo até hoje, né? Tem um tempinho que eu já não falo com ele, mas a família dele é muito querida, porque foram pastores que me despertaram para o ministério. Assim, o ministrar o louvor para mim foi eu era muito envergonhado. Para vocês terem noção, eu já falei isso na igreja, na primeira vez que a gente, assim, comecei a estudar teclado, aí começamos a ensaiar lá com a banda da igreja, né? Aí, tipo assim, então, você vai tocar no próximo domingo, depois de um tempão ensaiando. Eu não fui para a igreja. Meu Deus! Nossa. Eu fui, antes, cedo teve o ensaio, aí eu montei o teclado, tudo lá. Quando chegou na hora do culto, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso, que eu não fui para a igreja. Eita. Ai, gente. De tão nervoso que eu estava, tanta vergonha. Eu era muito tímido. Eu não fui para a igreja. E aí, o que eu fui? Naquela fase adolescente, eu fui pro fliperama. Mas, tão nervoso que eu literalmente tava. fugindo. De tão nervoso. E aí, quem bate lá no final do culto? O rapaz que era líder de louvor. O que tu tá fazendo aqui, cara? Tu é doido? Teu teclado tá lá, eu vim pra cá de nervoso. Porque eu fiquei assim, todo mundo ficar me olhando. Vocês têm noção, a igreja lá tinha uma caixa de som. Aí eu venci aquilo ali, né? Tomei ali uma chamada. No próximo domingo eu tinha que ir, eu não podia fugir todo domingo. Quando eu fui, eu montei meu teclado, que a caixa de som ficava na minha frente. Então, quem olhava da igreja, via do meu corpo para baixo a minha mão e o teclado. Não via o meu rosto. E eu ficava ali e olhava para a banda que estava na lateral. Todo mundo me olhando, de tão envergonhado que eu era, que eu tinha de estar ali. Entende? Então, assim, aí volta, né, a pergunta. Então, assim, muito envergonhado. E aí eu lembro que quando eu comecei a namorar a Cris, né, a gente namorando, e aí esse pastor e a esposa dele falou assim, olha, você vai casar com o pastor. Falou para ela. Né? Aí ela, eu? Nunca que eu vou casar com o pastor na minha vida. Igualzinho a mim, cara. Nunca que eu vou casar com um pastor na minha vida. Aí ele falou assim, então você espera. Paulo tem um chamado. Aí eu, tá doido? Meu pai não era pastor nessa época. Na minha família não tinha ninguém com um chamado pastoral, entende? E eu, jovem, adolescente. E outra, por ser muito próximo dele também, que já era um pastor, né? E por ter nascido, criado na igreja, então eu tinha assim, uma proximidade com outros pastores, que não eram minha família, mas que tinha. Então, assim, eu via a dificuldade e o que ele passava. E se tinha uma coisa que eu não queria ser, era ser pastor. Porque, para mim, assim, se ser pastor é passar pelo que você passa, você tá louco. Entende? Mas eu queimei minha língua. A Cris também. Então, assim, mas foi bem assim também comigo. Então, eu recebi essa palavra, passou, filho. Eu estava na adolescência para a juventude. Depois, quando eu passei um tempo na Assembleia de Deus, com meu pai também, aquela coisa da Assembleia de Deus de mover, né, que eu gosto muito, né? Então, de subir monte, de jejuar, né? Aqueles cultos mesmo. E aí eu recebi algumas palavras também, nesse sentido, de pessoas que não sabiam disso e me dão algumas palavras também
Deus usar algumas pessoas no monte, Deus usar algumas pessoas em algumas igrejas que eu nem conhecia, que nem me conheciam, para falar também que eu seria. E eu a mesma coisa, falei assim, tá doido. Eu amo a igreja, estou na igreja, eu vou fazer, mas esse negócio de ser pastor, não quero não. E não teve jeito, né? No decorrer da caminhada, a mesma coisa. Não foi algo assim, eu quero e vou fazer isso. Foi algo que Deus foi literalmente me conduzindo. Então, eu estava indo para um caminho, daqui a pouco quando eu via, peraí, mas eu quero ir para lá. Não, tá para cá. E não, para cá. Eu fui sendo conduzido até o momento que, anos depois, né, a gente sai dessa igreja, e aí eu começo a liderar a juventude. A mesma coisa, o líder de jovens sai, e aí o líder de jovens saiu, quem vai liderar a juventude? Aí viram uns 3, 4, eu falei assim, você? Eu falei assim, que tá louco? E aí ali eu falei assim, não, vamos criar um grupo então para começar a liderar a juventude. A gente começa a liderar um grupo, né, se reunindo, e ali, quando chegou um momento, eu falei assim, olha, não dá para continuar com o grupo, tem que ter alguém para poder liderar. E aí eu reúne lá com o pastor, e o pessoal, na reunião com o pastor, falou assim, olha, a gente precisa ter alguém para liderar a juventude. Aí o grupo assim, o Paulo Brasil. Eu olho assim e falei, calma aí, não, é você. O pastor, não, todo mundo fala que é você, o jovem fala que é você. Ou seja, eu falei assim, então, se todo mundo fala que sou eu, então tá bom, né? E comecei a liderar a juventude. Né? Aí, ou seja, aí o desafio aumenta, porque eu tenho que começar a ministrar, eu tenho que começar a pregar, eu tenho que começar a fazer gabinete, eu tenho que começar a conversar com pais, entende? A resolver conflitos entre pais e filhos. E aí chega um momento que o meu pastor fala assim, já é uma outra igreja, o outro pastor fala assim, olha, você tem que ir para o seminário, porque você já está fazendo. Você só precisa se preparar, né, ser mais lapidado para aquilo que você já faz. Então foi algo também assim, que não foi nada forçado, foi algo muito natural que Deus foi me conduzindo para isso. Deixa eu ler uma pergunta aqui que fizeram. Eita! Raíssa Pacheco. Como você lida agora com um adolescente, que é o João Pedro, que está se aproximando a cada dia do seu chamado? Como você, como pai, né, tirando a parte pastor, lida e guia ele nesse caminho? Boa pergunta, né? Olha, da mesma forma como eu fui também, assim, eu não sofri pressão alguma, né, da minha família, dos meus pais, para me tornar um pastor, né? Eu também não tenho pressão, não faço pressão nenhuma no meu filho, né? Apesar de ser o pastor da igreja, de estar como pastor da Igreja da Esperança, eu entendo que o meu filho pode ou não se tornar ou ser um pastor, entende? Então, assim, é o chamado de Deus para ele e com ele, e não eu que vou chamá-lo para isso. Então, assim, eu oro por ele. A minha oração assim, é que meu filho seja muito bem sucedido na vida espiritual, ministerial, na vida financeira dele, na vida familiar. Essa é a minha oração, Deus, que meu filho seja muito bem sucedido, né? Que meu filho possa conquistar, que meu filho tenha posições de influência nessa sociedade, né? Mas eu sempre oro em casa. E mais do que ser muito bem sucedido na sociedade e ocupar posições e ser uma pessoa, né, de influência, que ele possa ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um adorador. Essa é a minha oração, né? Agora, o chamado dele, aquilo que Deus tem para a vida dele, né, é lógico que eu quero estar do lado dele, ajudando ele para que ele não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei. Vou estar do lado dele, mas não tem pressão. Eu acho que no momento certo ele vai descobrir isso em Deus, né? Envolvido na igreja como ele já está. Em algum momento ele já expressou alguma coisa em relação a isso? Agora, não tanto, né? Quando a gente já passou uma experiência engraçada, que ele queria um pouco mais novo, né? Ele está com 13 agora. Há alguns anos atrás, ele me vira, né, para a crise e fala assim, mãe, se meu pai é o pastor da igreja, eu sou o pastor das crianças. Tá certo. Aí a Cris vira para ele e fala assim, não, você não é pastor de lugar nenhum. Quem pastoreia as crianças são as professoras do Ministério Infantil. Aí a Cris, eu ia nessa criança, né? Tipo assim, aí ele, mas se meu pai manda na igreja, eu não posso mandar nem nas crianças? Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu não mando na igreja.
né? E você também não manda as crianças. Quem manda lá nas crianças são os professores e as tias do Ministério Infantil. Né? Aí ele olhando assim. Então, assim, é claro, lógico, brincadeira de criança, né? Mas eu converso muito com ele sobre isso, né? Filho, estude, né? Para que você seja essa pessoa bem-sucedida, esteja envolvido. Eu sou muito feliz porque ele está na embaixada, né? Agora está numa nova fase nos adolescentes, né? Está estudando teclado, então a gente incentiva muito ele. Professor é bom? Professor é bom, é bom, é bom. Eu confirmo. O professor é bom, o professor é bom, o professor é bom. Depois eu deixo o link dele aí aqui em cima, aqui no vídeo. Entende? Mas eu acho que, e tenho feito isso, né, que seja algo muito orgânico e natural na vida dele, né? Agora, é lógico, aí como nós estamos falando de adolescentes, ou de juniores, ou de crianças, como a Raíssa fez a pergunta, é essencial, indispensável, importantíssimo a referência dos pais. Entende? Então, assim, isso é garantia? Lógico que não. Isso não é garantia nenhuma, porque vai chegar um momento que ele vai tomar as decisões dele, né? Ele ainda é menor de idade, então está debaixo do meu teto, aí eu costumo falar, como eu falo na igreja, né? É menor, mora dentro de casa, quem manda são os pais. Mas vai chegar um momento que ele vai decidir. Agora, a importância, os apontamentos, os exemplos que nós damos, isso é importantíssimo para que ele seguir ou não. Um exemplo, eu tinha referência pastoral como ruim, porque eu via como a igreja, e eu falo igreja, as pessoas tratavam os pastores, o meu pastor. Depois, como tratavam o meu pai, trataram o meu pai. Então, assim, não é isso que eu quero passar para o meu filho. Eu quero que o meu filho olhe para o chamado pastoral, para a minha vida, e seja apaixonado, porque fala assim, olha, ser pastoreio, isso é bom, é gostoso. Tem os desafios como qualquer profissão tem, como qualquer outra coisa tem na vida. Tem desafios, tem dores. Você nasceu, você começa a sentir dor. Então, independente de onde você esteja. Agora, que o meu filho possa ser apaixonado e falar assim, eu quero ser pastor, por ter o exemplo no pai, e não o contrário, não querer fugir disso pelos maus exemplos ou por ver como a igreja, do modo geral, trata os pastores. Eu não estou falando do pastor Paulo Brasil. Agora, eu dou glória a Deus porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu tenho uma igreja apaixonada pela igreja e pelo seu pastor. Então, isso é muito gostoso, muito bom, né? De você viver eu poder viver esse ambiente e criar o meu filho nesse ambiente também. Entende? Então, assim, o exemplo dos pais, né, a influência dos pais nesses apontamentos, em fazer o devocional com os filhos, em orar com os nossos filhos. Nós oramos todos os dias, pela manhã, na hora do almoço. Meu filho não dorme sem orar. Quando eu estou em casa, eu oro. Quando eu não estou em casa, a minha esposa... Eles não acordam, não almoçam e não jantam sem orar. Dormem sem orar. E sem fazer o devocional. Ter um momento de devocional em família. Ou seja, aquilo que eu posso fazer, que está ao meu alcance, eu estou fazendo para que o meu filho tenha boas referências e apontamentos e seja lançado para o destino eterno dele. É o legado que você está deixando, É o legado que eu estou deixando. Foi uma das coisas que o senhor falou no domingo, eu não lembro se foi domingo passado, mas o senhor falou que se você, pai, não conhece o propósito, não sabe, ainda não descobriu o seu propósito de vida ou o propósito de vida, como você vai passar para o seu filho? Sim, o senhor deixou assim, bem, assim, foi bem impactante realmente. Se eu ainda, enquanto mãe, não sei meu propósito de vida, fica difícil passar isso para o meu filho, por exemplo, na adolescência. Sim. E essa paixão que o senhor está falando, que a igreja retribui isso, porque nós vemos isso em você. E é muito legal, assim, é curador olhar para o pastor, ter um líder espiritual apaixonado pela missão, apaixonado, e ver que esse líder espiritual conhece o seu propósito, sabe por que está ali e consegue passar. E é muito legal ver na prática que o nosso pastor, Paulo Brasil, entendeu o que é ser servos dos servos. Servo dos servos. Eu já contei aqui algumas vezes, mas para vocês que estão em casa, não, né?
como foi impactante chegar aqui na igreja e descobrir que o pastor da igreja de Esperança, estava varrendo, tirando a poça d'água. Estava chovendo, eu lembro disso como se fosse hoje. O senhor varrendo, eu falei, é o pastor Paulo. É o pastor Paulo tirando. Ou seja, no serviço, não é só no púlpito. E é muito legal compartilhar isso com o senhor. E poder passar isso e transferir isso para a futura geração, né? E outra, sem peso. Sem julgo. O próprio Jesus fala que o jugo dele é leve, é suave. A igreja não pode impor um jugo na futura geração. Jugo esse que essa geração que quer impor não cumpre, não carrega. Entende? Então, assim, eu não posso querer pegar um jugo aqui, ou só porque um dia colocaram esse jugo sobre mim, né, que eu já deveria ter trocado pelo jugo de Jesus, que é leve e suave, e eu quero impor na futura geração. Entende? Então, assim, eu vivi um tempo na igreja que bater palma era proibido, que dar glória era proibido, entende? Então, assim, essa liberdade no espírito, esse jugo leve da igreja sobre a futura geração de crianças, de jovens, de adolescentes, é importantíssimo. O que nós precisamos passar para eles é o comprometimento, o compromisso, o amor e a paixão por Cristo. É isso que vai impedir-nos de pecar, não é o nosso jugo. É o formar e fazer com que o meu filho seja apaixonado pelo Senhor. Entende? É isso que vai distanciá-lo do pecado. Uma das coisas que eu ouço muito, por eu estar, né, atendendo mulheres, elas falam muito sobre isso, a respeito dessa questão de ver que os pastores ele tem essa flexibilidade de estar ali. É como se nós fôssemos destacados. Né? Inclusive, existe igrejas que pastores sentam ali em cima, mas aí é de cada igreja, está tudo certo. Mas parece que a própria igreja, que somos nós, ela tem medo da aproximação, mesmo perto da gente, né? Vamos dizer assim, perto dos pastores. E aí o que eu sempre falo, olha, nós somos iguais a todo mundo. Sim. As pessoas têm medo, tipo assim, acabou o culto, vou lá apertar a mão do pastor, abraçar, tem medo. Sim. Aí eu falo, mas por que você tem medo? Porque muitas que vieram de outras igrejas têm essa dificuldade dessa aproximação e fala muito como a Igreja da Esperança mudou isso. Isso acontece por duas realidades, Cris. Uma que vem do pastor para a igreja, em que sentido? A partir do momento que eu me aproximo de vocês ou da membresia, eu vou me expor. Isso. Entende? Então, assim, isso para muita gente é perigoso. Eu me relacionar, eu frequentar a casa de vocês e vocês a minha casa, é perigoso. Porque vocês vão descobrir quem é de fato o Paulo Brasil e a família do Paulo Brasil. E muitos não querem que as pessoas descubram quem é o Paulo Brasil, o pastor e a família do pastor. Entende? Então, assim, isso é um lado. Né? Então, assim, nós não temos dificuldade, pelo contrário. Né? Eu falo isso por mim, né? E eu falo isso pela minha equipe pastoral, o pastor Marcos, o pastor Adriano. Nós não temos essa dificuldade, pelo contrário, nós amamos fazer isso. Nós já fazíamos isso antes de nos tornarmos pastor e agora mais ainda, entende? De não nos distanciarmos da nossa igreja. Em contrapartida, tem o outro lado, que é o lado da própria membresia, né? Que muitas das vezes não se aproxima por medo, né? Pela religiosidade da barreira que foi criada desde de pequeno ou quando aceitou Jesus, tipo assim, de ter aquela imagem, não, o pastor está lá e eu estou aqui. Eu não posso me relacionar, eu não posso convidá-lo para ir na minha casa, eu não posso convidá-lo para ir... E a gente aceita convite. Entende? Não posso, ele está lá, ou será que ele vai aceitar? Será que eu vou receber ou não? Então, muitas pessoas não querem se aproximar. Muitos também, pelo mesmo motivo do pastor, não querem se aproximar para não se exporem. Porque se eu convido ele para minha casa, ele vai saber quem eu sou, como eu trato a minha família, os meus filhos, entende? Então, acaba que se tem essa barreira. Aí foi o que você falou assim, muitos sentam lá em cima do púlpito. O problema não é nem sentar lá em cima do púlpito. Se fosse sentar lá em cima só no momento da celebração, tudo bem. Ok. O problema é que muitos fazem isso para, de fato, mostrar que há uma distância, há uma separação. Então, assim, eu glorifico a Deus pela Igreja da Esperança, que nós vencemos isso. Essa distância, entende? Então, e como se vence essa distância? Estando junto, conversando, compartilhando, vivendo, se vestindo igual,
não estou aqui, pelo amor de Deus, criticando quem se veste diferente. Cada um se veste do jeito que gosta. Sim. Né? Eu gosto de me vestir assim, seja na celebração, seja em casa, porque eu acho assim, a mesma roupa que eu uso na celebração, eu uso em casa, e que eu uso em casa, eu posso usar na celebração. Então, eu falo isso para todos, irmãos, como que eu vou medir qual roupa que eu devo vestir ou não? Se você colocar uma roupa um dia e que essa roupa fala assim, mas essa roupa não dá para ir para a igreja, você não deveria nem usar em casa, nem para ir no shopping. Então, assim, eu sou esse aqui. É o tênis, é a calça jeans, é a blusa, né, comum, e essa blusa é assim que eu vou pregar. Isso não determina a minha espiritualidade. Isso não determina quem eu sou. Entende? Pelo contrário, isso mostra que eu sou ser humano como qualquer um outro. Eu já falei isso na igreja e repito. O que me diferencia do restante e de toda a minha igreja, entende? Nós somos iguais. O que nós temos de diferente é o chamado. Eu tenho um, você tem outro. Só isso. Então, nós somos iguais. Então, assim, mas eu glorifico a Deus, porque na Igreja da Esperança nós não temos isso. Né? Acabou a celebração, os pastores ficam ali, conversam com quem quiser conversar, ouve quem quiser ouvir, sentam no espaço comigo para tomar um café, né? Para conversar, para lanchar. Então, nós estamos aqui. Nós atendemos todos que querem ser atendidos. Né? Então, e eu vejo isso muito, principalmente, né, as mulheres, elas falam muito dessa aproximação que se tem com a igreja, né? Que não há uma distância. Então, algumas, é lógico, têm dificuldade ainda, talvez por vir de outra igreja, tem essa questão de aproximação perto, né, dos pastores. E hoje elas estão assim deslumbradas com essa aproximação. O que era ser natural, normal. Deveria ser natural e normal. Falando difícil, o quanto eu estou me sentindo cuidada aqui nessa igreja, o quanto eu estou me sentindo abraçada. E é isso que a gente quer passar realmente, que todos somos iguais, pensamos, temos as nossas dificuldades, né? Temos as nossas crises, e isso faz parte. Sim, filho. Isso faz parte. Isso então, é ser importante. igreja, e isso, em alguns momentos, vai falar mais alto do que, né, tal. Não só, mas em vários momentos vai falar mais alto do que a pregação. E você conhece a pessoa, porque não é, né? Não, ela é assim. Você tem uma interpretação da pessoa. E quando você tem essa proximidade, você fala, não, ela é assim mesmo. Ele é assim. Então, você mostra realmente quem você é. Quando você se isola, você se esconde. Então, você não mostra quem você é. E o papel, né, que eu vejo dos pastores vocês são isso aí mesmo. Quem não conhece, não sabe, mas é isso que eles são, é isso aí mesmo. É o meu marido, que adora rir escandalosamente, né? É o ar-condicionado que ele bota no 17. O Blessed sempre tem que ser gravado no dia que ele não está na igreja. Aqui aqui tem 2 ar-condicionados, só tá com um. Nem sei qual é a temperatura que tá 24 aqui. botei. 24. Se fosse ele, nossa, tá calor, tá calor. O Felipe botou no 20, tava no 18, o Felipe botou no 22, eu ainda... O Felipe é outro também. Deixa eu te fazer... Vai, Jesus, que ainda falta 30 perguntas. Não tem 30 perguntas, não. Bom, é um livro? A igreja, ela está vivendo um momento de uma campanha linda que já fizemos. Maravilhosa. E eu acredito que essa vai ser com mais intensidade. As pessoas estão comentando sobre isso, né? Sobre essa campanha. E eu queria que você falasse para a gente aqui o que é essa campanha. O que é essa vida com propósito? O que isso traz para a igreja em si? O que ela proporciona? Qual é o objetivo? Aonde você quer chegar com isso? Então, essa campanha é baseada, que vocês estão vendo aqui, né, no livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Então, é uma campanha que responde o maior questionamento do ser humano. Por que estou nessa terra? Por que eu estou vivo? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Essa campanha e esse livro responde essa pergunta, né? Traz sentido, traz significado para a vida do ser humano. Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas estão anos dentro da igreja.
até servindo nos ministérios, até liderando, mas ainda sente um vazio. Por quê? Porque não entenderam o propósito de vida. Né? Eu até comentando na célula essa semana, né? Eu falei sobre isso. Assim, o meu propósito de vida não é ser pastor. Eu não fui criado para isso. Eu fui criado para amar, adorar e servir ao Senhor e ser amado por Ele. Ponto. Esse é o meu propósito. Eu fui criado para adorar, para louvor e honra de Deus. Eu estou aqui. Agora, eu tenho meu chamado, que é um chamado pastoral. Muitas pessoas têm dificuldades com isso, de entender o seu chamado, de entender o propósito. Porque quando eu entendo o meu propósito de vida, que eu estou nessa terra para louvor, para honra, para glória de Deus, para adorá-lo e para ser amado por Ele, isso traz sentido para mim. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou realizar, tudo que eu vou construir, tem a ver com isso. Eu entendo que, e aí o livro responde isso, né? Não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e com o próximo. Então, isso traz sentido e significado para a vida. A campanha 40 Dias com Propósito vem para consolidar isso, né? Vem para reafirmar isso, vem para trazer essa clareza na vida da igreja. No nosso caso, como nós já trabalhamos, né, dentro da visão com propósito, vem para fortalecer a visão da igreja, para aqueles que estão chegando, entende? Vem para trazer esse sentido para aqueles que ainda não encontraram, não souberam. Por quê? Pastor, aí, como eu falei da minha vida, né? Um pouquinho, voltando atrás, dessa caminhada ministerial. Quando que a chave virou mesmo para mim? Foi mais ou menos em 2008. Foi quando eu tive, por aí mais ou menos, 2008, 2007, 2008, quando eu tive meu primeiro contato com o livro Uma Vida com Propósito, com uma igreja, quando eu visitei uma igreja que vivia essa realidade, quando eu conheci o livro Uma Igreja com Propósito, comecei a lê-los. Eu falei assim, era isso que estava faltando na minha vida, no meu ministério. Nessa época eu já liderava uma juventude, eu falei assim, era isso que faltava. Muitos questionamentos que eu ainda tinha, coisas que eu não entendia, entende? Isso trouxe sentido e significado para mim. Aí aquilo que eu já fazia com amor, com paixão, agora eu falei assim, agora me deu sentido, entende? Me deu direcionamentos e apontamentos. E aí eu comecei a caminhar e a mergulhar para aprender mais sobre a visão com propósito. Então, assim, essa campanha responde esse questionamento. Essa campanha... Quer ver uma outra coisa? Se eu fosse perguntar aqui sobre, assim, olha, me diz, não precisa falar, tá, o nome, mas me diz vai vir na mente de vocês, na sua mente, que está em casa também. Me fala uma igreja que é referência em adoração. Não precisa falar, mas vocês pensam em uma. Já pensaram, né? É rápido. Me diz uma igreja que é referência em evangelismo. É rápido, você vem na sua mente. Me diz uma igreja que é referência no ensino, no discipulado. Vem uma na mente. Me diz uma igreja que é referência em comunhão, tá junto. Tu fala assim, cara, aquela igreja ali é uma igreja muito... Ou seja, agora eu faço uma última pergunta. Me diz uma igreja que é referência em tudo que eu falei. Entendeu? Aí já fiz vocês pensarem. Talvez vocês nem vão ter resposta para isso. Isso é visão com propósito. É uma unidade. A visão com propósito, nós entendemos o seguinte, a igreja, ela não pode ser, entenda, tá, com a palavra, tá, como se fosse um monstro, né, que tem a cabeça muito grande, um braço deformada, né, ela precisa ser coesa, ela precisa ser, trabalhar em equilíbrio. Eu não posso adorar demais e esquecer os outros propósitos. Isso aí. Então, a visão com propósito, o livro Uma Vida com Propósito, o livro Uma Igreja com Propósito, ela vem para trazer o equilíbrio à igreja. Então, eu preciso adorar de forma exponencial, e ser referência, eu preciso. Mas, da mesma forma, eu preciso discipular as pessoas. Eu preciso viver em comunhão. Eu preciso servir, uma igreja servil, servidora, entende? Então, eu preciso fazer missões. Então, esse equilíbrio da igreja foi o que... essa visão foi o que me fez ficar apaixonado,
né, pelo livro Uma Vida Você com não Propósito. trata as coisas isoladas. Isoladamente, Então, tipo não. assim, eu só vou para a igreja no momento da adoração, Não. porque isso é o que me toca. Sim. Aí, na hora da mensagem, ou falar Não. alguma coisa a respeito de missões, não. Isso não E- faz Tem mais parte. interesse. Isso aí. E aí o livro Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, ela traz o seguinte, que o crente, ele precisa viver isso. Eu. Porque como funcionava, né? E a gente trabalha isso diariamente na nossa igreja, como funcionava nas igrejas? Assim, olha, você faz parte da comissão de missões. O restante da igreja não faz missões. Por quê? Porque tem uma comissão para fazer missões na igreja. É aquele grupinho, acabou. É aquele e grupo. tudo. É responsabilidade deles. Ó, se vira aí. O livro Uma Vida com Propósito traz esse equilíbrio para a vida individual do ser humano. A campanha Uma Vida com Propósito. Por isso a importância de ler o livro, de ouvir as mensagens, de participar do estudo da célula. Por quê? Porque eu preciso entender assim, eu sou um evangelista onde quer que eu esteja. Sim. Independente, olha, se eu faço parte lá na igreja do propósito de missões da igreja. Sim. Porque eu posso ser um voluntário na adoração. Mas eu preciso assim, mas eu sou um missionário onde eu estou. Entende? Eu preciso viver a adoração. Ah, mas eu não sou da adoração. Não importa. Você foi criado para adorar. Entende? Então, é algo individual. E aí, quando nós falamos da igreja com propósito, né, e do livro que traz essa organização de vivermos dessa forma, é quando o crente entende isso, vive isso, porque é impossível nós nos tornarmos, sermos uma igreja com propósito, se o indivíduo não entende que ele precisa viver uma vida com propósito. Então, a campanha vem para trazer esses ajustes, esse alinhamento. Né? Então, assim, é uma campanha linda. Eu estou na 4ª campanha, né? E vou fazer outras até Jesus voltar, né? Então, ele traz esse Cada uma é elemento. diferente. Da outra Ela, é isso. ela vive o momento que ela momento, está sem precisando dúvida. viver. É Né? isso aí. Então, e eu acho, né, não só acho, como eu estou vivendo isso, que a igreja hoje, a igreja da esperança, ela está vivendo um momento diferente. Sim, Só não vive quem não quer. não quer. É Tá como muito falou, bom. Zé, eu Tá vou, muito eu vou, gostoso. tipo, eu vou participar disso. Não, tudo faz parte. Há uma interação. As pessoas que não estão interagindo porque não querem. Porque não querem. E- Porque você tem que entender que a coisa ela vai funcionar, ela vai fluir se você permitir. É. Quando você permite que o Espírito Santo realmente comece a trabalhar na sua vida, meu filho, você vai longe. É só se permitir. E aí a visão com propósito, ela traz esse alinhamento, esse ajuste, Cris e Bianca, que tudo aquilo que a igreja vai fazer, ela não faz por fazer. Por que você está fazendo isso? Ou seja, então assim, a igreja com propósito, ela sempre nos faz perguntas antes de realizarmos qualquer atividade, qualquer evento. Entende? Então assim, o porquê que nós fazemos aquilo? Existe um propósito para a Sim. realização daquilo. Não é simplesmente, eu vou fazer porque tem que fazer. Então, assim, e isso é gostoso. Então, da mesma forma, voltou aqui, eu estava pegando essa linha e eu perdi, que a pessoa, o indivíduo precisa entender o propósito de vida dela. Infelizmente, existem igrejas que não entenderam o propósito de ser igreja ainda. E aí vivem, muitas das vezes, perdidos, sem direção, dando cabeçada, se eu posso dizer assim. Então, assim, a campanha, o livro Uma Igreja com Propósito, traz esse sentido, essa significância para a igreja também. Tá, e o que fazer, por exemplo, o senhor está falando que a igreja, tem muita igreja aí batendo cabeça ainda, porque ainda não encontrou a igreja, o corpo, né, ainda não encontrou o seu propósito, mas o que fazer para descobrir esse propósito? Se é que pode dar para responder essa pergunta. O que Bianca, enquanto igreja, posso fazer para descobrir o meu propósito de vida? Qual é o motivo de eu estar inserida naquele grupo? Sim. O que eu posso fazer para realmente ser relevante naquele grupo e entender entender missões, entender que eu preciso participar da adoração porque eu fui criada para adoração. Como descobrir, como abrir essa caixa, por exemplo, para quem entrou agora, para quem aceitou Jesus Sim. agora, hoje? Então, primeiramente, preciso entender assim, tudo começa em Deus. Então, essa resposta eu só vou ter me relacionando com Deus. Foi o que a Cris falou. Uhum. E aí, eu vou falar da Igreja Esperança. Só não entende hoje isso aqui quem não quer, porque a gente está numa pegada de adoração, de intimidade, de busca, de relacionamento com Deus, de intensidade com Deus, assim, sobrenatural.
né? A gente está vivendo um momento muito gostoso. Então, assim, começa em Deus. Então, assim, como eu, indivíduo, como eu faço isso? Eu preciso começar por Deus. Eu preciso começar orando, lendo a palavra. Entende? Assim, o livro é apenas nos dar apontamentos. Mas o nosso livro de vida, regra, de fé, prática é a Bíblia. Então, tudo começa na Bíblia. O livro Uma Vida com Propósito, ele nos ajuda. Ele é um up ali, né? Mas está na Bíblia. Então, assim, se a pessoa não mergulhar nisso, se a pessoa não viver a igreja em si e aquilo que a igreja oferece, ela nunca vai descobrir, né? A nossa igreja ainda tem essa, vamos dizer assim, né? Se eu posso dizer, essa facilidade, que nós, em tudo que a gente faz, no Circuito da Esperança, nos cursos, nos treinamentos, nas capacitações, nós fazemos de forma intencional. Entende? Os livros que a gente incentiva, as campanhas que nós fazemos, os estudos de célula, leva a pessoa, né? Então, a pessoa só precisa se permitir e querer viver isso. Tem umas perguntas aqui que eu vou ler, gente. Eu vou ler as perguntas. Meu Deus. Mas, só pegando o gancho... Me dá antes para ver se eu vou responder. Tem Ou pode falar que não vai responder ao vivo. Não sei. Como eu não assinei nada... Se pudesse ter uma câmera pro lado de cá, para vocês verem essa turma do lado de cá. Uma coisa, né, que eu queria falar, uma pessoa falou assim para mim, eu hoje entendo algumas coisas que eu não entendia. Por exemplo, no momento que a gente está ali num rereteté, né? Vamos dizer assim, né? Aí eu ficava, a pessoa falando, eu queria que alguém me tocasse e orasse por mim, me desse uma palavra que Deus estava enviando, e eu ficava naquela expectativa. E essa expectativa me frustrava porque eu mesmo, naquela situação, naquele momento, eu não estava conectada com Deus. Eu queria que uma pessoa viesse a mim e falasse. E aí eu entendi uma hora que Deus falou assim para mim, filha, eu não... Falei filha, né? Vai mulher, né? Mas tem tantas. Né? A maioria da nossa igreja é composta por mulheres, então... Pois é. Filha, não precisa. Ninguém precisa tocar em você. Eu quero tocar você. Isso aí. É isso. Quando ela falou, quando ela entendeu, que ela ouviu Deus falar, eu não preciso mandar ninguém tocar em você, mas eu vou tocar em você. E quando ela disse que ela entendeu aquilo, eu não preciso... porque às vezes a gente quer o sobrenatural, Cris, ela venceu a religiosidade. Isso. Porque a religiosidade nos faz criar amuletos e ficar na dependência do outro. O véu foi rasgado. Eu tenho livre acesso. Eu não dependo de ninguém tocar em mim para sentir a presença. Não dependo. Mas muitas vezes nós ficamos presos na oração do pastor. Irmãos, a sua oração tem o mesmo poder que a minha. Sabe por quê? Vem do mesmo lugar. Exatamente. Vamos lá na pergunta aqui. Ana Landim. Ela perguntou assim, qual a... Pensei que estivesse de férias. Ela tá? Que pena. Entrar aqui vai ficar fazendo pergunta, quer, né? Qual o maior desafio na implantação da visão com propósito na igreja? Boa pergunta. Então, posso falar assim, hoje nós não temos mais esse desafio. O desafio hoje é que, assim, a visão com propósito não é algo que, assim, eu implantei e pronto. É algo que estamos pastoreando aqui a igreja há 10 anos. São 10 anos batendo na mesma tecla. São 10 anos criando estratégias, cursos, capacitações, campanhas para fortalecer e consolidar a visão. Como a campanha, nós estamos na terceira. Então, nós precisamos sempre estar, vamos dizer assim, avivando e reavivando isso, né? Então, hoje está orgânico. Então, a gente faz o planejamento da igreja e fala assim, olha, vamos fazer uma campanha aqui, precisa lembrar isso, tem o CMI, tem o Forma, tem o curso Uma Vida com Propósito, tudo isso é reforçar a visão. Agora, lá atrás, sim, quando a igreja está começando, sim. Por quê? Porque nós precisamos mudar a mentalidade da tradição de que a igreja sempre fez de um jeito e por que mudar? E aí, infelizmente, muitos têm dificuldade com o novo. Mas para quê? Para que esse negócio de propósito? Para que mudar? Para que 5 propósitos, 5 faixas etárias? Então, aí vai acabar com tudo que a gente já faz.
Entende? Então, esse é um desafio. Então, posso falar assim, lá atrás, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos esse desafio, essa dificuldade da implantação. É difícil hoje você pegar a igreja e falar assim, irmãos, leem esse livro. Mas eu já tenho a Bíblia, eu tenho que ler esse livro. Então, assim, você fazer com que todos leiam o livro, tanto Uma Vida como Uma Igreja, para que possam entender e mergulhar nisso, sabe? Aquelas pessoas que têm a mente presa na tradição daquela igreja mais antiga, de que fazia daquele jeito. Realmente, hoje, algumas igrejas, alguns pastores, e nós vivemos isso, para virar essa chave, realmente é difícil. Hoje, na nossa igreja, eu dou glória a Deus. O nosso desafio hoje é manter essa chama e a visão viva. E isso, quando eu converso até com alguns pastores, eu falo assim, isso é constante. Não pensem que vocês vão fazer uma campanha, uma ação isolada e implantamos a visão e ponto. Eu falo assim, eu estou batendo nessa tecla aqui na Igreja da Esperança há 10 anos. É porque é mudar a cultura, né? É uma cultura. E sempre se renova, porque uma geração nova chega. As crianças estão chegando, crescendo, novos membros estão chegando na igreja, seja aceitando a Jesus, se reconciliando, se batizando, ouvindo até de outras igrejas. E olha essa vinda, que a gente teve uma turma boa vindo para a igreja agora. E pessoas sedentas. Sim. Sedentas mesmo. E aí, a igreja religiosidade. E a igreja precisa ter esses mecanismos, né, para fazer com que essa pessoa que está chegando, ela possa entender a visão desde o início. Então, assim, um exemplo, o livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, Células Apostólicas, entre os outros livros, são livros que a gente, lá no CMI, que é o primeiro contato que a gente tem com a pessoa, lá no curso de batismo, no Forma, a gente já indica, fala assim, olha, faça essa leitura. Tem que ler esse livro. Ou seja, isso facilita a nossa vida no sentido de que a pessoa já entra, já chega na igreja, sabendo a visão da igreja, aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu queria fazer uma pergunta também. O que fazer se eu não sei qual é o meu propósito? Então, essa pergunta, Cris, ela é bem parecida com aquela que a gente no início até conversamos, quando eu falei da minha trilha, da minha caminhada. Né? Por exemplo, aqui na igreja nós tínhamos o Circuito Esperança, que é o processo, desde quando a pessoa entra ali, quando ela preenche o cartão de decisão por conversão, batismo, reconciliação, e até onde ela, vamos dizer assim, chega ao nível de liderança na igreja. Esse circuito tem ali vários cursos. Então, tem o curso de batismo, o CMI, o Forma, as células, Uma Vida com Propósito, curso de células, Homem ao Máximo, Mulher Única, Mulheres que Prosperam, a Aliança, tem o 30 Semanas. Ou seja, se eu não sei o meu propósito... Aí nós temos o teste de dons, entende? Nós aplicamos no Forma. Então, assim, tudo isso é justamente para ajudar a pessoa a descobrir o seu chamado, né? a despertar, a descobrir o seu dom. Porque, assim, todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos um dom, pelo menos um. Nós recebemos o Espírito Santo. Eu aceitei, eu abri meu coração, eu recebo o Espírito Santo. Juntamente eu recebo um dom. Então, realmente, às vezes nós não sabemos, porque é algo novo. Como que eu vou descobrir isso? Olha, aí eu vou falar da nossa igreja. Através das ferramentas que a nossa igreja coloca à disposição dessa pessoa. Fazendo o CMI, fazendo Forma, fazendo um teste de dons, que ali nós vamos dar apontamentos para ela. E outra, principalmente servindo. O problema é que as pessoas, elas descobrem, né? Elas fazem lá o teste de dom delas. Então, vamos dar um exemplo. É adoração, né? Coisas relacionadas à adoração. Aí ela vai para outro caminho, que não é o caminho. E muitas das vezes ela se frustra, porque ela não fez aquilo, ela não está no caminho daquilo que Deus colocou para ela. Então, ela fica perdida. Por isso que, muitas das vezes, a pessoa pensa assim, qual é o meu propósito? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Poxa, se Deus já te mostrou, por que eu estou para o outro lado? Então, mas aí, olha só, aí aqui na igreja, eu posso falar porque isso é muito bem definido e organizado. Quando, assim, deu um determinado dom, né? Então, assim, vamos botar assim, né? A gente, apesar que nós somos bem específicos com isso, com relação à lista de dons aqui e no teste de dons, né? O grande problema é que, muitas das vezes, a pessoa tem um gosto pessoal dela,
É. Algo que ela quer fazer, totalmente diferente do que aquilo que Deus chamou para fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Eu queria cantar, Isso aí. mas ninguém me deixa. Então, olha só. Talvez você pode estar servindo na área da adoração, sendo uma intercessora, um intercessor. No nosso caso aqui, ajudando na celebração. Ajudando na equipe que vai promover, fazer com que a celebração aconteça. Não, mas a pessoa quer cantar. Talvez Deus te chamou para estar dando aula. Entende? Talvez Deus te chamou para adoração, mas na área para trabalhar com as crianças. Mas a pessoa quer, porque quer, aquilo que ela colocou na cabeça dela. Se de fato ela não estiver aberta para isso, vai ser frustrada. Pode ser aqui na nossa igreja ou qualquer outra. Ela vai se frustrar. Entende? Então a pessoa precisa estar aberta a servir. Aonde é o meu lugar. E nós temos exemplos aqui na igreja, né? De pessoas que estavam em uma área e não se viam em outra, e hoje em dia se encontraram e falam assim, não, eu não volto para onde eu estava, né? Porque eu amo fazer o que eu... Mas por que ama agora? Porque se permitiu. E esse é o nosso desafio, nos permitir fazer. Na nossa igreja, e vocês sabem disso, né? Ninguém é dono de nada. As pessoas precisam servir aonde há necessidade. Por quê? Porque se nós, que somos a equipe pastoral, eu, pastor Marco, pastor Adriano, servimos aonde há necessidade, por que as outras pessoas, que somos iguais, mas nós que estamos, Deus nos colocou na posição de liderança, fazemos, por que as outras pessoas não querem fazer? Então, assim, a pessoa vai servir onde há necessidade. Então, assim, filho, tem uma necessidade aqui, eu conto com você ali, amém? Ah, mas eu não quero não, pastor. Não, mas é ali, filho, vai lá. Vai lá, apaga esse incêndio aí, supra essa necessidade, filho. Treina alguém, aí você vai para um outro lugar, filho, onde você quer servir. Vai cantar, vai. Entende? Enquanto isso, você vai estudando, você quer cantar, então, vai fazendo isso aqui, entra no curso de música, de canto, e aí quando você estiver cantando direitinho, você faz a audição do louvor. Entende? Então, assim, a melhor forma de descobrir o dom é servindo. Talvez a pessoa tenha surpresas no meio do caminho. Talvez ela desista daquilo que ela colocou na mente que tanto queria, porque no meio do caminho ela vai se apaixonar. Mas aí por você outra acha coisa. certo a pessoa, estou servindo aqui. Aí eu descubro, cara, não é esse meu caminho. Gente, fui, não dá para... Você acha que esse é o caminho? Não. Até porque se há um compromisso, né? Uma responsabilidade não só com ela, mas com as outras pessoas. Então, assim, eu não posso abandonar o barco no meu caminho. Assim, o que eu digo para as pessoas assim, o que está fazendo, filha? Pastor, então, filho, fala assim, termina seu ciclo. Conversa com a sua liderança, fala assim, olha, esse é meu último ano aqui, por quê? Porque Deus está me chamando para servir no ministério infantil. Mas você não pode abandonar o barco e deixar um furo na outra área. Termina o que você está fazendo, se organiza, e aí coloca alguém no seu lugar, chama alguém, treina alguém para fazer o que você faz, para que você possa ir para uma outra área ministerial e servir, né, tranquilo com o seu coração. Por quê? Porque senão, aí eu te pergunto, Deus está nisso também? Não, Deus me chamou, então você vai largar aqui, vai deixar todo mundo na mão, vai deixar o que você começou pela metade, começou na metade da parede, eu paro de embolsar. Mas aí aquela questão, é fácil dizer, não, Deus me falou. Essa é a desculpa da grande maioria hoje. Deus te falou, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Falou, tá falado, né? Mas nosso Deus não é um Deus de confusão. Né? Nosso Deus é um Deus de paz. Deixa eu fazer essa pergunta aqui, ó. Vai. Como equilibrar um propósito pessoal com as demandas da vida cotidiana? Então, isso tem a ver com a visão do propósito. Quando nós entendemos nosso propósito de vida, entende? Aí, como que eu vou equilibrar com as coisas cotidianas? Olha, se tudo que eu faço tem a ver com Deus e com o próximo, se a minha vida é para louvor e honra e adoração a Ele, tudo que eu vou fazer vem primeiro do direcionamento dele. Qual é o problema de equilibrar? O problema é que nós colocamos a nossa agenda, a nossa vida, e falamos assim, aí Deus, eu estou com isso aqui, ó. Em vez de fazer o contrário. Em vez de colocar a nossa agenda dentro da agenda de Deus, a agenda de Deus é pegar a minha vida, a minha agenda e falar assim, Deus, está aqui. É seu, pertence ao Senhor, o que eu faço? Entende? Dali caminhar, não. Eu pego tudo que eu tenho e falo assim, aí Deus, me ajuda a fazer isso aqui. Mas Deus fala assim, não é isso que eu queria que você fizesse. Não é esse o caminho que eu queria que você seguisse.
Aí a gente tem que ficar controlando isso. É igual o crente fala assim, não, porque minha vida é secular. Então tu tem 2 vidas? Ou tu é bipolar, aí precisa de tratamento psicológico, né? Eu só tenho uma vida, filho. Paulo vai falar assim, a vida que vivo agora, vivo em Cristo Jesus. Ponto. Já não vivo mais eu. Acabou. Eu só tenho uma vida. E a vida nem é mais minha. Então nem vida eu tenho. Porque pertence a Ele. Entende, filho? Então, assim, o equilíbrio vem do Senhor. É quando eu coloco a minha vida nas mãos dele e falo assim, Deus, o que eu vou fazer? Então eu tenho o meu trabalho? Deus, me ajuda. Deus, então Gente, por mais corrido que a nossa vida seja, no sentido de família, filho, mas olha, quem deu essa vida foi Deus. Quem me deu a minha família foi Deus. Quem me deu os meus filhos foi Deus. Talvez seja algo de organização pessoal. Eu preciso organizar o meu tempo. E aí, filho, entendo que eu falo assim, não tem a ver com Deus. Tem a ver com você, de se organizar e falar assim, quais são as minhas tarefas do dia, da semana? Por mais que elas sejam, vamos dizer assim, o tempo... tem o seu tempo espaçoso, então, mas aquele tempinho que você tem que fazer ele com intensidade. Sim, filho. O problema é que a gente acaba que deixa de fazer, principalmente, as coisas de Deus. Sim, começa por ele. A gente deixa de começar o dia com ele. Entende? Então, eu não começo o meu dia com ele. Vai dar errado. Você não vai ter tempo de fazer tudo o que tinha que fazer. Por quê? Porque você começou errado. Você não termina o seu dia com Deus. Vai começar o outro dia errado. Porque se você não terminou com ele, talvez não comece com ele novamente. Entende, filho? Então, assim, a organização começa, de fato, em Deus. Eu falei isso no domingo na igreja. Se eu vou comprar uma casa, eu preciso pedir direcionamento a Deus. Sabe por quê? Daqui a pouco eu estou enrolado com aquela casa que eu comprei. E aí antes eu falei assim, não, foi Deus que me deu. Será que foi? Entende? Porque se você não chamou Deus para negociação, se você não orou perguntando o lugar, se você não... Entende? E aí tu faz tudo sozinho e fala assim, foi Deus. Não foi Deus, não. E a gente vê isso para relacionamento, para tudo. A pessoa decide tudo e agora, Deus, conto contigo, hein? Não estou aguentando mais ele, não estou aguentando. Entende, filho? Então, assim, tudo começa em Deus. Então, quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor e peço Ele ajuda, eu falo assim, Deus, me ajuda nisso, Deus, me aponta isso. As coisas vão fluir naturalmente. E a gente precisa entender que quando a gente não, vamos dizer assim, nós não tínhamos ainda o Cristo, o conhecimento de quem era Jesus, de quem era Deus, e que nós fizemos algumas coisas erradas, mas que hoje eu tenho esse Deus no meu coração, eu conheço, eu sei da sua palavra, mas eu comecei errado. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer as coisas certas, mas só que não é assim na tranquilidade, né? Sim. Até você realmente fazer aquilo que o Senhor quer na tua vida, no teu casamento, seja o que for, há um processo. Sim. E outra, Cris, boa pontuação. E outra, não só um processo, como as pessoas assim, eu aceitei Jesus hoje. Só que olha só, eu vou continuar colhendo os frutos daquilo que eu plantei. Sim. Até que eu mude a semente, eu vou continuar colhendo. As pessoas pensam assim, então vou dar um exemplo. Então fiz uma dívida. Eu aceitei Jesus e da minha dívida... Só que não. Não, filho, você vai ter que ir lá e negociar e parcelar aquela dívida que você fez e você vai ter que pagar. Isso você vai mostrar fruto de arrependimento. Eu citei esse exemplo, mas é para tudo na vida. Uhum. Então, se eu tomei uma decisão errada no passado, aí agora eu falo assim, não, mas foi o demônio. Não foi o demônio. Foi você. Você fez errado. Aí, mas eu tô com Deus agora. Sim, filho. Mas então seria fácil eu chegar aqui e tomar uma decisão, uma atitude errada e falar assim, agora Deus, apaga tudo aí. Uhum. Então, eu vou colher frutos daquilo. E eu preciso ter paciência, resiliência para vencer essa etapa. E eu falo assim, beleza, então esse fruto aqui tá amargo porque eu plantei lá atrás. Eu vou ter que comer? Não tem jeito, né? Já que eu colhi ele aqui, agora eu vou plantar no lugar dele um outro fruto, uma outra semente diferente, porque na próxima colheita eu vou começar a colher diferente. Entende? Então, assim... E entender que o tempo não é o nosso. Não é o nosso. Tá, mas como, por exemplo, um novo convertido, como esse aí,
comprou e agora está colhendo o fruto de forma amarga. Tá, mas eu orei, agora sim, vou fazer da forma correta, vou falar com Deus antes de fazer a compra. Orei, comprei, deu tudo errado. Como ter certeza de que não, Deus deu assim o cartão verde? Vai lá, filho. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, por exemplo, a pessoa, Senhor, como eu já orei algumas vezes, Senhor, fala comigo de forma clara, porque eu sou meio lenta para entender. Como entender Deus? Boa Assim, pergunta, Deus, filho. Boa pergunta. Deus te deu... Então, tem várias formas, tá? Então, através da palavra, através da oração, e aí eu vou além, conselhos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Conselhos. O nosso problema... O problema é que as pessoas não procuram ajuda. Entende? Então, vou dar um exemplo. Aí você falou assim, então, um exemplo. E a Cris entende muito disso, o pastor Marcos também. Então, a pessoa quer entrar no relacionamento. O pastor Adriano, que lida com a juventude de hoje, a pessoa quer entrar no relacionamento. Então, ela acha outra pessoa bonita, ela se interessa pela pessoa e ela ora. Só que ela não entende assim, poxa, deixa eu buscar um conselho do meu pai, que é mais da minha mãe, deixa eu ouvi-los. Deixa eu buscar um conselho espiritual do meu pastor, da minha pastora, sobre isso. Do meu líder sobre isso. E aí talvez vai receber alguns apontamentos. Entende? Tipo assim, filho, é o momento, não é? É essa pessoa, olha a vida dela. Vamos, deixa eu olhar que eu estou de fora aqui. Ou eu estou falando disso, do relacionamento, mas pode ser do financiamento da casa, pode ser da compra. A gente está conversando aqui nos bastidores, que você falou assim, olha, é prioridade agora? Aí você fala assim, não é, então... Entende? Você precisa ouvir isso de outra pessoa. Porque para você pode ser que você esteja olhando como prioridade. A pessoa vai trazer uma outra ótica, uma outra perspectiva daquilo. Filho, olha, eu não tenho dúvida que Deus quer isso para você, mas é o momento, porque discernir o tempo também é. Sim. Porque talvez seja de Deus para você, mas não é o momento de Deus para você. Então, assim, buscar conselhos do seu líder de célula, dos seus pastores de faixa etária, do seu líder ministerial, é importantíssimo, entende? E aí eu acho que vai diminuir... então, quer dizer, então, que isso é certeza de não dar errado? Olha, mas você vai saber o seguinte, olha, pelo menos eu busquei conselhos. Eu ouvi Deus, eu busquei na palavra, eu pedi confirmação e eu fui atrás de conselhos e de pessoas mais maduras, entende? Então, ouve. Você tem que ter entendimento, né, para entender que nem tudo aquilo que eu quero é o certo para mim. Então, é como falou, né? Inclusive a palavra do 30 da quinta-feira falava muito também sobre isso, na questão de que tudo você tem que pedir uma orientação de Deus. Deus tem que te orientar. Se eu quero viajar, Senhor... Sim, é isso, filho, é isso. É isso, outra, é esse filho, momento. Entenda, nem tudo que é bom para mim. Não é porque é bom que é para minha vida. Entende? Não, o que é legal. para você não é para mim. Isso, eu preciso entender isso. É teu, não é meu. Às vezes é uma tarefa difícil, né? Às vezes não. É uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Só que é isso. Eu preciso parar, eu preciso pesquisar, eu preciso entender, eu preciso orar, eu preciso ter calma, paciência. Eu preciso ouvir um não. Ouvir um não. Então, filho, não é o momento não, tá bom? Mas eu quero, mas Deus falou. Não é o momento. Ouvir o não é fácil, aceitamos. Isso aí. A pessoa fica revoltada. Nós ficamos, quando a gente ora, às vezes a gente ouve o não de Deus, a gente fica, eu quero. Entende? Então... Será? Agora fica a pergunta. Será que quando a gente ouve o não de Deus, é tão ruim quanto ouvir um não seu? Um não seu? Olha só, o não, de uma maneira geral, é ruim. Mas eu acho que não agora, tem aquele sentimento. Sim. Tipo assim, não é Deus, então... Agora, não, né? o não... O de Deus, assim, tipo, sem discussão. É isso que eu ia falar agora. Assim, o não seu, eu assim, o não daquele. Agora, o não de Deus é definitivo. Oi, Deus falou, agora porque parou. A nossa reação... Não tem mais discussão. Porque o seu não eu ainda posso argumentar. Sim. Porque o seu não... Vai me frustrar
E vai, e no momento, bom, eu não sei se todo mundo é assim, você vai criar um negócio assim, tá enganando Outra, esse filho, homem. sabe o que você vai fazer? Muitas vezes o que acontece, você já passou por isso, vocês com certeza, eu falo um não pra você. Você vai buscar o sim em outra pessoa. Sim, isso aí. Já aconteceu comigo na caminhada pastoral. A pessoa... Mas o pastor Adriano falou sim. Isso aí, isso aconteceu aqui comigo. A pessoa veio falar comigo, eu falei um não. Aí ela foi no pastor Marco, foi no pastor Adriano, e eu ouvi um não também. Entende? Como ela, não, mas eu vou buscar um outro conselho. Quando você ouve de Deus, você vai recorrer a quem? Acabou. Mas é igual os nossos filhos. Tanto o Fabrício quanto a Rebeca tinham uma questão assim. Chegava para mim, por exemplo, vamos supor o Fabrício, mãe, eu posso ir na festinha tal? Eu falava não. Aí o que ele fazia? Ele ia lá no pai, aí falava assim, pai, eu posso ir na festinha? Você falou com sua mãe? Eu falei, o que ela falou? Não. Então é não. Então, não. Isso aí. E às vezes acontece com família de pais exatamente isso. Você fala não, aí vai lá, o João Pedro vai lá na Cris e fala, e a Cris fala o quê? Sim, né? Aí há um conflito aí dos dois. Sim. E isso é muito real nas famílias, né? Então ela não entende, e isso está dentro, está relacionada ao propósito. Sim. O propósito que Deus tem colocado, né, na sua vida. E a gente tem que entender qual é esse propósito, o que Deus colocou na minha vida, o que Deus está colocando para a minha vida, qual o sentido daquilo que eu faço, qual é o sentido disso que eu estou fazendo. Porque se eu não tenho sentido, então... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entende? Fazer por fazer, Deus nos chamou para construirmos coisas, né, que não... sem sentido, que não vão nos levar a lugar nenhum e que só tem a ver conosco. Né? Voltando à vida com propósito, né? Tem a ver com Deus e com o próximo. Aonde você quer chegar com essa campanha? Qual o seu objetivo? O que está na sua mente? O que você quer que a Igreja da Esperança entenda? Olha, então, você acabou de responder agora, filha. Meu coração vai estar explodindo. Imagina, aí para vocês, né? Imagina sairmos dessa campanha com a nossa igreja, com os membros, com as pessoas que frequentam aqui, que estão juntamente conosco, entendendo o seu propósito de vida. Imagina isso. Entende? Aonde nós, na realidade, vou te falar assim, olha, o céu é o limite, né? É um negócio, essa frase, alguns gostam de falar, né? Imagine uma igreja com pessoas, né, que todas elas entendam o seu propósito de vida. Então, nós teremos uma igreja mais amorosa, mais servil, nós teremos uma igreja envolvida, nós teremos uma igreja menos frustrada, de pessoas que vão tomar menos decisões erradas na vida, entende? Que estarão servindo nos ministérios, que serão bênção na vida de outras pessoas. Imagina, se hoje que a gente entende que algumas pessoas ainda não entenderam isso, nós estamos vivendo esse ambiente tão gostoso de adoração, tu imagina quando toda a nossa igreja saindo dessa campanha, terminou 40 dias entendendo. Filho, eu acho que Jesus volta ou a gente é arrebatado. Entende? Então, assim, é isso que eu quero. Essa campanha não tem a ver com o crescimento numérico. Mas a minha visão no final, a minha oração, é que possamos sair com uma igreja que cresceu espiritualmente. Sabe? Uma igreja saudável espiritualmente. Eu vou estar feliz demais. Porque eu sei que tudo aquilo que é saudável cresce e se multiplica naturalmente. E o que você diria para aquele que ainda não se achou? Ei, filha, está perdendo tempo demais. Filho, está perdendo tempo demais. Está vivendo uma vida frustrada. Porque o pastor Ricardo vai dizer isso. O pior da vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Não é morrer, é viver uma vida toda aqui. Tenta imaginar, naquele grande dia, que todos nós chegaremos diante do Senhor. E o Senhor fala assim, mas eu te criei para isso. E você viveu para uma outra coisa totalmente diferente. Meu Deus. Ouve um não meu, ouve isso da gente. Ouve isso de Deus. Entender que passou a vida toda aqui na terra, sem sentido e sem propósito, sendo crente. Não cumpriu o propósito. Sendo crente. Porque assim, está ali, ó, luta contra o pecado, aceitou Jesus, tem o nome escrito no livro da vida, mas está totalmente aquém do plano de Deus para a vida dela. É frustrante, filha. E aí, é frustrante para ela e ainda dá trabalho para os outros.
Porque dá trabalho para os outros, dá trabalho para a liderança. Porque sempre nunca vai entender o motivo quando um líder fala, você faz isso. Não, mas eu quero aquilo. E muitas das vezes, enfim... Às vezes serve até de... fala. Não, às vezes serve até de pedra de tropeço para outra pessoa, né? Porque não está na visão, não conseguiu Então, assim, alinhar a visão. Essa é a minha oração, que a gente possa sair dessa campanha, né, com uma igreja saudável espiritualmente, onde todos entendam o seu propósito de vida. Porque senão, de verdade, a pessoa vai ter dificuldade em ficar na nossa casa espiritual. Porque tudo vai confrontá-la, entende? Você acha que isso pode acontecer? Filha, entenda que eu faço com muito amor e carinho. Eu torço para que isso aconteça. Porque é melhor que ela esteja em outro lugar, onde ela se ache, onde ela sirva, onde ela se encontre, do que estar num lugar desconexo ou desconectada do corpo como um todo. Porque é o que vai acontecer, entende? Eu estou numa igreja, né, penso e acho que participo do corpo, mas eu estou desconectado. E é bíblico, né? Jesus vai falar que ele é a videira, nós somos os ramos, e nós estamos totalmente conectados um com o outro. Então, assim, eu oro para que Deus traga esse despertamento na igreja, para que as pessoas entendam de fato. Tá? Assim, o CMI, o Form é para isso, é o momento de descer. E a campanha Uma Vida com Propósito é isso. Sabe? A pessoa descobre e fala assim, poxa, essa não é minha casa espiritual. Filho, filha, então ache uma casa, mas se envolva. Mas pertença a esse lugar. Seja intenso. Seja intenso. Doe seus dons e talentos para aquele lugar e receba daquele lugar também, porque senão ela vai passar... olha, a frustração minha como pastor, quando apresentar a igreja, que Jesus está voltando a apresentar uma igreja e saber que tem membros que estão desconectados do corpo e que viveram a sua vida toda aqui sem descobrir o seu propósito. É triste mesmo. Entende, filha? Então, Nós não queremos crescer, desculpa, nós não queremos crescer por crescer. Eu não estou preocupado com o número de pessoas, eu estou preocupado com a saúde espiritual das pessoas. No final da oração do domingo, o senhor falou, vão. Concluiu, né, a oração com a Casa de Paz, acho que foi um grupo da Casa de Paz, né? E disse vão, ou seja, entenderam a visão, começam a entender a visão e agora vai cumprir, filho. Espalha Isso aí. Leve Jesus de forma, isso. como é que é? Como flecha mesmo, com intenção mesmo de acertar o alvo. Isso. Seja luz, seja bênção. Entende? Senão ela nunca vai ser bênção para a nossa igreja e nós nunca seremos bênção na vida dela. É o objetivo que você quer, né? É isso. A gente vai caminhando aí já para o final, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os... Não deu. Faz de novo. Oi? Tem até 11h30. Ixi! Jesus. Falei até 11h30. Eu tenho marido para cuidar. Mentira. Quais são os recursos disponíveis, né, para ajudar a pessoa nessa jornada? Então, hoje eu posso falar aí, eu falo, se aqui existe, né, eu falo com orgulho santo. Nossa igreja tem N recursos. O que não falta são recursos, né? Como eu falei, desde a entrada da pessoa na igreja até a pessoa chegar numa liderança. Então, são diversas campanhas, cursos, treinamentos, células, 30 semanas. Então, assim... É até financeiro, tem o crawl, não tem o crawl. Tem. Então, nós temos cursos de famílias, nós temos aí uns 10, entende? Para todo tipo, seja para adolescente, para jovem, para felicidade, para homem, para mulher, casais, finanças. 30 semanas. É um investimento. Uma vida com propósito. O CMI, o Forma. Então, Pais assim, e Filhos também? Pais e Filhos, o nome do curso. criando filhos à maneira de Deus. Então, assim, N cursos que vão ajudar a pessoa, né, a descobrir isso. Assim, de verdade, se a pessoa entra dentro desse circuito, faz tudo isso com seriedade, é impossível a pessoa não descobrir isso. Não se achar. Não... E é isso que a igreja em si, né, precisa entender. Exatamente desse circuito que você precisa fazer, que a pessoa precisa fazer. E que é um... Porque não é só
A nossa vida espiritual, o nosso crescimento, o nosso propósito não é simplesmente vir na celebração de Sim, domingo não. ou na celebração de quarta-feira. Então, Cris, o vir na celebração de domingo e quarta-feira vai dizer muito sobre mim. Porque se eu estou envolvido nisso tudo, eu venho, eu quero estar junto, eu quero estar em família, eu quero estar no corpo, eu quero, antes da celebração, bater um papo, no final da celebração, bater um papo, rever a pessoa, abraçar, conversar, sorrir, e aquilo ali vai me levar para um outro nível de relacionamento com as pessoas. Então, assim, é só um resultado. A vida da igreja mesmo vai além das celebrações. Entende? Porque, assim, entenda, vamos supor que aconteceu alguma coisa, olha, fomos impedidos. Nós vivemos isso. Fomos impedidos de termos celebrações. A igreja acabou, a igreja vai além da celebração. Vai além da celebração. Entende? Então, assim, então é impossível, filha. Com as ferramentas que nós temos aqui na igreja, só não entende, não vive quem não quer. Quem não quer. aí. Porque ferramentas temos e muitas. E muitas. Algumas ferramentas dessa, né, ainda não estão à disposição, até por falta de pessoas, de líderes, de pessoas que queiram, né, tem vários outros cursos, né, Sim. do Ministério de Famílias, de adultos, e cursos do Circuito de Esperança que estão ainda, vamos dizer assim, no forno. Por quê? Porque falta pessoas para falar assim, deixa comigo, eu quero aprender, eu quero ser ministrado para poder ministrar. Então, temos muitas. Então, assim, com isso eu descanso meu Só coração. não faz quem não quer. Não faz quem não quer, tem muita coisa para fazer. Então hoje, Se o quiser pastor, fazer, eu arrumo rapidinho. então, hoje o pastor Paulo Brasil pode dizer que se sente valorizado, realizado com tudo que tem feito, ou falta mais, eu vou além. Eu me sinto realizado. Não, vou me sentir realizado quando Jesus voltar. Né? Mas eu sou muito inquieto. Eu não acho. Então, assim, toda vez que a gente coloca um projeto que estava no forno, ou um curso que estava no forno, né, que sai, que o filho nasce, que a coisa começa a funcionar, né, eu já estou doido para colocar outro, entendeu? Então, assim, que Deus me perdoe. Mas, olha, isso é gostoso, isso é bom. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto. Nós poderíamos estar como igreja numa zona de conforto. Já tá bom. O que a gente tem, tá bom. Não, para que ficar esquentando a cabeça? E nada, não, faz só isso aqui, faz o básico e tá ótimo. Mas Deus não nos chamou para isso. Nós entendemos o nosso propósito como igreja e como indivíduos também. Então, assim, tudo que é de Deus, tudo que é bom, tudo que vai abençoar pessoas, né? Como a vida do propósito tem a ver com Deus e com o outro. Então, tudo que tem relacionado a isso, nós como igreja queremos. E queremos colocar à disposição das pessoas. Entende? Então, assim, nem no céu vou me aquietar, filha. Não tenho dúvida Tu não disso. sabe, menino. Seu papel não é esse lá no céu. O quê? Seu papel é adorar. Aí, Aí vai falar assim, Deus, eu preciso dar uma arrumação aqui. Dá uma vassoura, dá uma vassoura. não. Pelo menos uma vassoura. Eu vou Nossa, ficar, ele já tá pensando lá no céu, eu vou gente. ficar pros anjos. Vai! Aí Deus vai falar assim, eu não te conheço. Vai! Tem pergunta, gente. Jesus. Tomara que tenha um púlpito, uma caixa de som lá pra me segurar, vai poder bater, vai botar a moça. Ai, ai. Jesus, onde está a pergunta, Jesus? Qual o conselho você daria para si mesmo no futuro? Vai, pergunta porque pode não ter saído. Qual o conselho Que você daria a si mesmo que você daria a si mesmo do futuro? Do ou no? Do, né? Do, do no. futuro. Sei lá, não entendi nada. Qual o conselho que você se daria? Pro futuro? É do futuro? Explica a Pro universidade. futuro, olha, não, eu tô brincando. Olha, se eu dou um conselho pro futuro, né? Continue apaixonado por Jesus, pela igreja, né? Continue com essa intensidade, continue com um coração de servo, continue humilde, né? É esse. Não perca essa essência, não perder essa essência, né? Eu acho que não vou falar medo, não vou falar assim, mas isso é um receio, né? Mas uma coisa que eu sempre tenho no meu coração, né? E sempre pedi a Deus, né? Que meu coração continuasse o mesmo. Então, se eu dou um conselho para mim mesmo no futuro, né? Que eu permaneça com o mesmo coração. O coração que me trouxe até aqui, né? A essência que me trouxe até aqui,
né, é a que eu quero que me leve e chegue comigo até o céu. E o legal disso é que as pessoas sintam essa vibração, né? Você tem uma característica, por exemplo, no culto, ele fica assim, vai, igreja, vai! Ai, meu Deus do céu, vamos, igreja! Vai aonde? Mas é isso, é essa, sabe, essa energia. Vai, Tauã! Tauã! Vai, Tauã! Pula, Tauã! Ó, aqui, ó. Vai, Tauã! Vou ficar realizado quando ele for. Se eu não me engano, eu acho que foi no 30, na celebração lá, no momento da adoração. Aí a música lá e tá Tauã lá. Aí eu comecei a pular. Pula, Tauã! Se eu tô pulando, pula também, cara! Tenho mais idade, tô pulando. Aqui, ó, é pra frente e pra trás. Ó. Mas é essa a vibração. Ele fica, como é que é? Fortalecendo só a panturrilha. Ele levanta só a pontinha do pé, ó. É só da panturrilha. Vai. Mas o que eu estou falando, é essa vibração. Porque é algo que a gente está sentindo e a gente quer botar isso para fora, que a pessoa entenda, viva. E não fique só olhando, porque às vezes você observa que as pessoas estão, assim, olhando. Mas assim, às vezes tem pessoas que realmente só precisa de um empurrão. Porque às vezes ela olha para o lado, ela fica assim, poxa, o que o irmão do lado vai pensar? O que o outro vai pensar? O que o outro vai falar? Sim. O que vão achar? E se eu chorar? Olha, já teve tempo na igreja, claro, a gente não vive isso, mas se você chorasse, alguém ia parar do teu lado e ia pensar que você estava em pecado. Irmão, se arrepende. Não, irmão, não estou me arrependendo, não. Estou sentindo a presença de Deus, não posso nem chorar. Entende? Então, assim, irmão, fez alguma coisa errada. E chorar não quer dizer que é tristeza. Não. Então, assim, de não ter essa liberdade. A religiosidade fez isso com a gente, entende? Então, assim, ter uma igreja onde nós podemos motivar o outro e falar assim, irmão, vai, vamos lá, vamos adorar, vamos comigo, vem comigo, vamos lá, vai, igreja, vai, louvor. Porque às vezes é só isso, a pessoa fica assim, será que eu estou sozinho nisso? Será que sou eu? Não! Então a gente precisa só de um empurrão. E isso é legal porque, de uma certa maneira, você contagia o outro. Sim, né? Você sim. contagia. É a mesma coisa. Se Deus, no momento lá da celebração, seja na mensagem, seja na adoração, e que Deus te incomoda, tipo, vai lá naquela pessoa, aí você fica, tipo assim, não tô ouvindo nada, não, né? E Deus fala, cara, vai lá naquela pessoa, porque às vezes não é para você falar nada com a pessoa, é só você ir lá e dar um toque na pessoa. E aí, quando você... É um abraço. A pessoa se desmancha. É um abraço. Não precisa falar nada, não. Não estraga o que Deus quer fazer, não. Só abraça. É aquela história. Eu estou esperando alguém falar alguma coisa, a história que eu contei. E não é. É Deus que vai fazer, não é? Às vezes a resposta que a pessoa falou assim, se alguém me abraçar hoje, aí você vai, é só um abraço. Exato. Se alguém me tocar hoje, ou seja, só se A permita. mesma coisa acontece no 30 Semanas, né? A questão da partilha. Tipo assim, você está falando, poxa, mas ninguém fala nada, ninguém me toca, ninguém... É a história do outro. Né? Porque não é o outro. Quem vai fazer ali é Deus. o Espírito Santo. Isso aí. Ele ali vai começar a trabalhar. Depois ela vai ser ministrada de uma outra maneira. Sim. Então, assim, as coisas, elas funcionam assim. A gente tem que estar na dependência de Deus, de como Ele vai te usar e como Ele vai tocar. E qual é o propósito que eu tenho nisso aí. Sim. Que Deus, né, tem para a sua vida. E a gente precisa buscar isso, o propósito. A gente está muito perdido. A gente não entende aquilo que o Senhor ele tem para nos dar. Na verdade, Ele já deu. E a gente simplesmente continua embrulhado na caixinha Então, lá. então essa motivação, esse vai, né, porque na realidade nós tivemos durante muito tempo o contrário. Eram pessoas falando, não vai, não faz. Menos. Para que tudo isso? Né? Só que aqui na Igreja da Esperança, a Família da Esperança é o contrário. Eu falei, vai. Se não for aí, então, vou te puxar, hein? Vou te empurrar. O que não pode é então ficar. aquela historinha, vira pro irmão do lado, dá um sorriso. Isso, dá um sorriso. Domingo eu vou fazer. Ah, Jesus! Misericórdia. Se não quiser esperar eu falar, é só fazer antes. Quando eu subo no Mas púlpito, olha é só já dar um já tá sorriso. do meu lado, ou é o meu marido, ou é ninguém, ou é a Cristo. Isso, então, dá um sorriso, filho. É exercitar, isso faz bem, né? É menos verdade. ruga, né? No nosso rosto.
Bom, vamos trazer para cá rapidinho? Vai. Vamos. Voltando, nós estamos no mês amarelo, mês de setembro, e nós estamos falando uma vida com propósito. Por que eu estou vivo? Fala para essa pessoa que está em casa. Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Vamos confirmar isso no coração dela. Eu não sei qual momento que a pessoa está passando agora, porque existem esses momentos, né? Momento de geladeira, né? Um momento que faz parte do ser humano, esse momento de meio... Tá triste. Bom, não estou legal. Eu conheço o meu propósito, eu sei a minha missão, mas eu não estou bem. O que o senhor traz para essa pessoa? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que uma vida com propósito? Como você falou do Setembro Amarelo, né? E aí eu pego o gancho do 30, né? Talvez você não esteja bem, né? Mas a gente aprende no 30 Semanas que uma ferida aberta, uma ferida fechada é um ministério aberto, né? Então, assim, não sei a sua dor, não sei pelo que você está passando. Uma coisa eu sei, Deus criou você com um propósito. Você não nasceu por um acaso. Então, entenda, Deus te ama, entende? Então, assim, e você não precisa passar pelo que está passando, se é que está passando, sozinho. Se você é daqui da família, da esperança, da nossa casa espiritual, sem dúvida alguma, você tem a disponibilidade de um líder de célula, você tem atendimento pastoral aqui na igreja, né? Nós temos atendimento aqui, a própria Cris é uma que faz acompanhamento com algumas mulheres aqui da igreja. Então, você tem os líderes ministeriais, os líderes de faixa etária, os líderes de propósito, né? Além disso, nós temos acompanhamento psicológico aqui na igreja, pedagogo aqui na igreja, ou seja, nós temos o Ministério de Intercessão aqui na igreja, o Posso Orar aqui na igreja, temos a campanha de quarta-feira, né? Fé Vitoriosa, temos o 30 Semanas, que está na reta final. Aleluia! Seja, né? Glória Ou seja, a Deus! Você só vai passar pela luta, ou por essa luta sozinho, se você quiser, entende? Então, assim, é importantíssimo nós entendermos que nós podemos e devemos compartilhar a nossa dor, a nossa história com outra pessoa, né? Recebermos uma ministração. Então, assim, eu não preciso ficar sozinho, chorar com a Bíblia, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, entende? Então, assim, entenda isso, você foi criado com um propósito, né? E existem coisas que não foram destravadas ou feitas ainda no mundo espiritual e na igreja, nessa igreja, talvez por falta desse seu posicionamento, do se levantar, do virar essa página na sua vida, entender que Deus tem um propósito na minha vida. Olha, entenda, o pastor chora, o pastor, e olha que, né, os daqui então choram demais, né? Tem um que nem está aqui hoje, que então... Não, ele já escreveu aqui que ele não está nem aqui para se defender. Nada, porque é o dia mau, a Bíblia fala do dia mau, que vem para todo mundo, entende? Agora, o que é que me faz, mesmo mediante ao choro, as dificuldades, ou aquele dia, ou a semana, ou o mês que não está tão bom, ou aquele grande desafio, ou o desânimo, às vezes assim, cara, desanimado hoje. O que é que me faz superar e vencer isso? É entender que não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e com o próximo. Então, quando eu entendo a minha significância, eu falo assim, não, eu não posso ficar dentro de casa. Eu não posso jogar a toalha. Vai muito mais, porque se só tem a ver comigo. Não só tem a ver comigo, não. Nem tem a ver comigo. Então, não posso jogar a toalha. Então, levanta a cabeça, vira essa página, né? Seca essas lágrimas, lava o rosto, filho, e vamos continuar avançando. Até porque o nosso final não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Aqui é passageiro. É isso aí. Então, Aqui assim, é curto. O choro vai passar, a tristeza vai passar, né? Eu preciso só fazer a minha parte, preciso continuar caminhando. Filho, se der, corre. Não dá para correr? Vai trotando. Se não dá para trotar, ande. Se não der para andar, vai engateando. Se não der para engatear, vai rolando. Se não der vai se rastejando, mas não para. Todos nós já passamos por momentos assim na vida. Não para. Nós temos que deixar de ser meninos. Sim. Né? Aqueles sentimentos que não fazem bem para a gente. Tristeza, angústia, medo, inveja, falta de perdão.
isso só corrói a gente. Sim. É uma ferrugem que vai corroendo. E a gente não está aqui pensando ou querendo viver, ser, né, corroído pela essa ferrugem. Então, a gente tem que vencer essas barreiras, a gente tem que buscar ajuda onde eu posso sanar isso tudo, né? Eu posso realmente ter esses sentimentos retirados de mim. Fácil não é, mas a gente tem que querer e, com certeza, o Espírito Santo ele vai nos ajudar nisso. Ele está torcendo. Não O maior é, interessado Porque na quem nossa... vive mal com isso é quem? Sou eu mesmo. O maior Porque isso interessado vai me corroendo. na minha vida, em estar bem, é o Espírito Santo, é Deus. Né? Nos amou primeiro. Então, Buscar ajuda, né? Busca ajuda. busca ajuda. Foi muito bom estar com você. Foi Só não mesmo. vou continuar, né? Porque. E... Tem folha para isso. Ah, é, tem folha. Não, essa folha aqui é para outra hoje. Misericórdia. Mas eu queria que você desse as suas considerações aí finais. Uma coisa tá E despertando aí. como nós podemos adquirir esses livros lindos e maravilhosos, Uhum. né? Então deixa as suas palavras aí. É. Peraí. isso? Vamos dar. Peraí, ó. Tocou o despertador aí, olha. Já, Olha o pessoal da celebração aí, pessoal da celebração aí, ó. normal. Ao vivo, ao vivo. Que isso, varão? Varão guloso? É. Os livros, né, nós temos na nossa livraria. Ambos os livros têm na nossa livraria, então sempre antes e após as celebrações, você pode adquirir o seu. São livros que, sem dúvida alguma, tá, vão transformar, mudar a sua vida. Amém. Né? Não tenho dúvida nenhuma. Né? Sobre as minhas considerações finais, foi um prazer estar aqui. Né? Foi um prazer falar da visão com propósito, da igreja, porque eu sou apaixonado por isso. Então, gosto muito. Né? Se deixasse aqui, a gente ia ficar falando aqui a tarde Com toda. certeza. Né? Pergunta não falta, né? Pulei algumas aqui. Chegaram a pular. Graças a Deus que pularam algumas perguntas, que, pelo amor de Deus. Mas, ó, né, se eu posso dar um conselho, estamos iniciando a campanha agora, estamos na primeira semana da campanha, então dá tempo de você participar, né, juntamente conosco. Faça parte de uma célula, se envolva, né? Como eu falei aqui, né, o nosso maior objetivo, né, é fazer com que você cresça espiritualmente, esteja envolvido, descubra o seu propósito, o seu ministério, o seu dom. Nós queremos te ajudar nessa caminhada. Então, é um prazer estar falando aqui, é um prazer ter você aí nos ouvindo. Né? Você vai ouvir depois, quando vai ouvir. Se for ouvir depois que a campanha já acabou, né? Compre o livro Uma Vida com Propósito e leia. Compre o livro Uma Igreja com Propósito e leia, que eu não tenho dúvida que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida das futuras gerações também. Tá? Amém. Bianca? Obrigada, meu pastor, por aceitar. É uma honra conversar com o senhor sempre. Sempre que tiver essa mesa de café, a gente vem. Olha que eu vou dizer que não estão precisando de patrocinadores. Eu pensei isso. Patrocinadores! Obrigada a você que ficou, nos acompanhou até este exato momento. E, Cris? Então, também quero agradecer. A gente está falando aqui da mesa. Para quem não está vendo, tem uma mesa muito farta ali, graças a Deus. E não vou deixar de falar, né, que a Elizabeth Sabrina nos abençoou com uma mesa linda ali, gente. Tem bolo, tem sonho, tem um monte de coisa. Gostoso. Ela é uma pessoa maravilhosa que chegou na nossa igreja toda quebrada, toda em pedacinhos, e hoje ela só tem coisas a louvar ao Senhor da vida que a igreja proporcionou a ela, né? Pelo 30 ter proporcionado a ela Amém. essa mudança de vida. Então, eu agradeço a Sabrina, né, por essa mesa linda e maravilhosa, né? Quero agradecer a todos vocês também que estiveram aqui com a gente. Que Deus abençoe. Lembrando vocês, nós estamos com um projeto, né, no podcast, que será o Podblast. É complicado, a língua embola, né? Mas é. E o que o Senhor realmente colocou isso no nosso coração, e a gente quer realmente levar isso adiante, né, daquilo que Deus nos proporcionou.
E a gente vai deixar depois o link para vocês. Eu quero que vocês se inscrevam nesse canal. Vai ser bênção para a sua vida, porque teremos pessoas que estarão aqui trazendo uma palavra. E o nosso pessoal, o pessoal da igreja, mesmo, pessoas capacitadas, pessoas com vida na vida, vão estar aqui também falando um pouquinho da sua vida. Então, eu peço para você que você se inscreva no canal, a gente vai deixar. E nesse também, né, da igreja também, que você não deixe de dar aqui o seu likezinho, compartilhe. Essa live aqui, ela vai estar também disponível lá no nosso canal, que a gente vai abrir ela hoje. Hoje foi uma inauguração. Então, a gente também vai estar lá, vai estar também disponível esse vídeo aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós vamos ter muitas novidades. E dizendo que essa campanha ele seja transformador na sua vida, que seja algo transbordante, que realmente você possa sentir esse poder que Deus pode fazer, o propósito que Ele tem na sua vida. E eu tenho certeza que você aqui nessa campanha vai descobrir isso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal. Aplausos! Beijo. Tchau, Fiquem com Deus. Segurar um pouco? Então, obrigado por povo dos bastidores. Obrigada, André, Felipe, Evne, Cris. Thaís está aqui nos ajudando. Thaís não, perdão. Thaís? Até falei o nome errado também. É Thaís. Tayane? Tayane. Tauan. Marcelinho. Mais ou menos, a importância, eu estou pedindo mesmo. Obrigada. Pastor, Deus abençoe. Amém.